Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro. Eu sou André Galhardo, da Análise Econômica. Esse é o resumo quinzenal para entender as últimas notícias que impactaram a economia. No campo das projeções macroeconômicas, o início do ano consolidou um cenário de crescimento mais moderado para 2026. Estimativas para o PIB orbitam entre 1,6% e 2%, refletindo juros ainda elevados e menor tração da economia global, além de um ambiente doméstico mais cauteloso. Essa leitura foi reforçada pelo prisma fiscal divulgado em janeiro. O resultado, o levantamento, na verdade, mostrou leve melhora nas expectativas de inflação, mas manteve o alerta sobre a trajetória das contas públicas. O mercado segue atento à capacidade do governo de equilibrar o gasto, a receita e a credibilidade, que são fatores-chave para os juros, câmbio e os investimentos. No agronegócio, dados indicam maior oferta doméstica de milho nesse início do ano, que tende a limitar as pressões sobre os preços no curto prazo, ou seja, o processo de desinflação permanece inalterado, assim como foi visto na segunda metade de 2025. Para as cadeias que dependem de insumos agrícolas, esse sinal é bastante positivo, portanto, ajudando no controle dos custos, além desse apoio à inflação, o processo de desinflação tem esse controle nos custos e dá mais previsibilidade para o setor. Já o último Boletim Focus, divulgado no dia 19 de janeiro, trouxe outro ajuste relevante. Expectativas de inflação para 2026 em torno de 4% e manutenção do cenário de queda gradual da Selic ao longo do ano. Claro, início tardio do ciclo de cortes, mas ainda assim uma taxa de juros um pouco mais baixa ao longo de 2026. Não é uma virada de ciclo, mas um movimento que começa a abrir espaço para decisões mais estratégicas de investimento e financiamento. O início de 2026 deve ser marcado por um crescimento relativamente contido, atenção aos dados fiscais, ajustes de expectativas e decisões cada vez mais baseadas em dados, dada a volatilidade tanto do cenário doméstico quanto internacional. Não será um caminho, portanto, linear. Disciplina, leitura constante do cenário e capacidade de adaptação seguem sendo diferenciais competitivos. As projeções divulgadas no início do ano por organismos multilaterais confirmam um ritmo mais lento da economia mundial em 2026, com expansão próxima de 2,6% e 2,7%. O cenário reflete juros ainda elevados nas economias centrais, investimentos mais seletivos e um ambiente internacional menos favorável ao comércio e à indústria, sobretudo agora, com a intensificação do cenário mais belicoso, por assim dizer, pelos Estados Unidos. Na Ásia, a China reagiu, a economia cresceu 5%, que era a meta estabelecida pelo governo, e antes mesmo dos dados do PIB serem conhecidos, o Banco Central local já havia anunciado cortes seletivos de algumas taxas de juros, direcionando esse crédito, essa política monetária um pouco mais frouxa para setores estratégicos como o imobiliário, que ainda enfrenta dificuldades. O movimento sinaliza preocupação com a perda de tração da economia, apesar de ter alcançado a meta estabelecida pelo governo. A economia chinesa cresceu 5%, que era a meta do Partido Comunista Chinês, mas existem ainda alguns dados que indicam um crescimento abaixo do que o próprio governo gostaria. Então, apesar do crescimento, ainda existe esse temor, não de uma recessão, mas de uma economia que cresce num ritmo um pouco menos intenso do que se gostaria. Então, esse movimento todo, ele reforça essa perda de ritmo, a preocupação com a perda de ritmo na economia e também a disposição das autoridades chinesas em sustentar esse crescimento, como foi feito em 2025. No campo geopolítico, as reuniões em Davos trazem um alerta claro: tensões entre grandes potências e disputas por tecnologia, energia e cadeias produtivas seguem sendo apontadas como os principais riscos de curto prazo para a economia global neste ano. O ambiente é de cooperação limitada e competição estrutural. Nos Estados Unidos, a ata da última reunião de política monetária do Fed, divulgada no dia 8 de janeiro, evidenciou a divisão interna no Federal Reserve. Enquanto parte do comitê reconhece sinais iniciais de desaceleração do mercado de trabalho, em particular, outra segue preocupada com a persistência inflacionária. Poucos dias depois, os dados de inflação de dezembro mostraram descompressão gradual, mas insuficiente para mudar no curto prazo a estratégia de juros relativamente elevados por lá. O efeito combinado desses fatores ficou claro nos mercados. Investidores ajustaram as expectativas e a alocação global
dos seus recursos, diante de um Fed ainda cauteloso e de uma Europa frágil. O resultado tem sido um dólar relativamente resiliente, maior seletividade para ativos de risco, não por acaso o dólar quebrando recorde atrás de recorde, ou melhor, o ouro quebrando recorde atrás de recorde, e as decisões corporativas um pouco mais conservadoras. Em síntese, janeiro começou confirmando que 2026 será um ano de atenção redobrada ao cenário externo. A leitura fina dos dados e a estratégia são a prioridade nesse momento. A direção está dada, mas o caminho seguirá volátil. O início de 2026 deixou um recado claro para quem decide. No Brasil, um novo salário mínimo sustenta o consumo, enquanto as projeções indicam um crescimento moderado, inflação mais controlada e juros em queda gradual. Um início de ciclo tardio de corte de juros, mas ainda assim alguma queda de juros ao longo de 2026. No entanto, tudo isso exige ainda atenção redobrada ao quadro fiscal. No campo setorial, maior oferta agrícola pode contribuir para a continuidade do processo de desinflação que já está em curso. Esse foi o resumo quinzenal, sua bússola econômica da AE. Compartilhe com quem decide junto com você e siga a análise econômica nos canais.